O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, nesta primeira sexta-feira, depois das cinzas, vivendo esse tempo de Quaresma, nós queremos voltar o nosso coração para Deus, para o Senhor. Na verdade, Deus é aquele que sustenta a cada um de nós. Durante todo o tempo, em todas as situações, sempre vai ser Deus. Sempre vai ser Deus. E é com muita propriedade que eu falo isso, porque muitas vezes eu senti no meu coração Deus me ajudando. Não sei se você já fez essa experiência alguma vez na sua vida, mas é muito concreto. É como se a gente tivesse caído no chão e aí Deus passa perto da gente naquele momento. Na verdade, Ele está sempre conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. E aí nos puxa, nos levanta, nos traz para cima novamente e nos dá a chance de recomeçar tudo de novo, de um jeito melhor, porque agora fortalecido por aquilo que é o próprio Deus. É Ele que dá a força que nós precisamos todos os dias, em todas as situações, para todos os momentos. E é interessante falar isso para vocês, porque na primeira leitura, retirada do livro de Isaías, parece que existe sim, por parte das pessoas, um desejo profundo de ser todo de Deus, porém, Israel estava se desviando. E é exatamente isso que o profeta quer dizer para nós hoje. Se os desvios acontecerem nas nossas vidas, nós precisamos retornar ao primeiro caminho. Isaías foi esse porta-voz de Deus para aquele povo, para que as máscaras caíssem, para que a verdade verdadeiramente pudesse fazer parte daquele povo. A verdade, Deus sempre vai exigir de nós a verdade, independente daquilo que a gente viva, de como a gente está, do que a gente tem passado, do que a gente tem feito. Deus vai querer de nós esse resultado, ser inteiramente da verdade. Não dá, meus queridos, ficar entre o frio e o quente, né? A palavra de Deus já fala, é muito certeira nesse sentido. Ele não aguenta. Não dá para ficar entre o preto e o branco. Sabe aquele cinza? Vamos ficar no cinza? Não, não dá. O que Deus tem falado pela boca desse profeta, Isaías, nesse capítulo 58, é porque nós precisamos tomar decisões, e decisões pautadas no Espírito da verdade. Sempre a verdade, sempre a verdade. Esse tempo de Quaresma é um tempo de penitência, é um tempo de jejum, e a primeira leitura, vai falar sim que nós precisamos fazer jejum, mas o jejum de verdade. É um tempo de caridade, é um tempo de amor, mas na verdade, não buscando algo em troca. Isso é barganha com Deus, é quase um escambo. Não, a gente precisa ser pessoas que, entendendo quem é Deus, possa na nossa liberdade buscar em Deus
as melhores ações possíveis, aquilo que deve fazer parte da nossa vida. É interessante porque o profeta ele vai dizendo para nós, olha, a gente não pode viver do crime de aparências. É o crime, né? Relatado por Isaías. O crime das máscaras, o crime de não viver na verdade, de se deixar conduzir por aquilo que não vai levar a nada. Meu Deus, não vai levar a nada. A quem que eu imagino que eu estou enganando? Não, a Deus não se engana. O verdadeiro jejum, ele precisa ser feito com muito fervor, mas também com exemplos. Porque o exemplo vai sempre demonstrar aquilo que está dentro do coração. E não é o que está fora que vai convencer quem ainda não conseguiu se apaixonar por Deus. As nossas ações fazem diferença. E por isso a igreja nos ajuda. Católicos, vocês precisam viver na verdade. Mostrar para todos qual é a face de Deus através das suas ações. Obras de misericórdia. Uma grande ajuda de Deus para nós nesse tempo de Quaresma. Onde 7 itens vão nos ajudar profundamente nesse tempo. Primeiro, dar de comer ao faminto, aquele que tem fome. Dar de beber aquele que tem sede. Hospedagem a quem não tem onde dormir, o peregrino. Vestir quem precisa de roupas, quem necessita de vestimentas. Visitar os enfermos, os presos, enterrar os defuntos. Essas 7 obras de misericórdia corporais vão nos treinando para viver com o noivo na eternidade. Como diz o evangelho de hoje, enquanto ele não está aqui, a gente precisa continuar fazendo jejum. Mas um dia ele vai chegar, e o nosso fundador, o Padre Jonas, proclamava isso aos 7 cantos. Ele está chegando, o noivo está chegando. Quando ele chegar, não vai precisar fazer o jejum, não vai precisar fazer nada do que diz respeito àquilo que são obras de caridade, porque a gente já vai estar com a caridade do nosso lado, o próprio Senhor. E é interessante a gente falar, porque é preciso que a gente decida, meu querido, minha querida, aonde você quer ir? Onde você quer morar? É você que vai decidir isso para a sua vida. Deus já fez a parte dele, Ele já morreu na cruz, Ele já nos salvou. Mas se a gente não faz a nossa parte, fazendo memória do Padre Jonas, a gente vai ficar pedalando, patinando. Tem um livro do fundador, né? Que diz assim para nós, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. Já ouviu falar desse livro? Se você não ouviu falar, é importante que você passe ali na loja, não precisa comprar, mas dá uma folheada. Porque a gente precisa ser profetas da verdade. E não tem jeito. Quando a gente entende que é vivendo na verdade que a gente um dia vai encontrar com Deus, fica tudo muito mais fácil. Porque é desse jeito que eu quero viver aqui na terra, da mesma forma que eu vou viver na eternidade, para sempre, com o noivo que está chegando. A liturgia também nos ajuda através do salmo de hoje, que é o Salmo 50, que diz para nós o seguinte, olha,
pede que Deus, o Senhor, lave, te torne puro no coração, dê para você a purificação no amor, que você seja inteiramente de Deus. Então, Senhor, lava-me por inteiro, diz o Salmo na sua primeira estrofe. Lava-me, Senhor, porque desse jeito não está dando certo, não. O bom nessa história, o bom na igreja, é que a gente sempre tem mais uma oportunidade. Graças a Deus, Padre Márcio, o nosso confessionário funciona e funciona muito bem. Procura saber, depois vai no confessionário, procura saber quantas pessoas nós, os padres da Canção Nova, com a ajuda de outros padres, confessaram. Está lá tudo escrito. Padre, é muita gente, é muita gente. Para você ter uma ideia, num acampamento grande, como o PHN, numa manhã, a gente atende em torno de 500 pessoas. Uma manhã. Louvado seja Deus. Para quê? Porque a igreja quer que você viva na verdade. Que você tenha um coração puro. E com esse coração, chegue diretamente no foco. E qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É usar máscara nessa vida? Não. É enganar as pessoas? Não. Nosso objetivo é ser todo de Deus. Eu não sei se você entendeu o que o Padre Evandro está querendo dizer para você, mas você tem uma quaresma toda para voltar o seu coração para o Senhor. E de novo, deixar que Ele purifique o seu coração. Que Ele purifique o meu coração. Para que juntos, todos nós juntos, um dia, possa comemorar com o noivo, nas moradas eternas, para sempre. Num lugar onde nada nem ninguém vai nos separar de Deus. Nada, nada vai nos separar do Senhor. Que a misericórdia de Deus hoje, derramada nessa liturgia, possa invadir o seu coração e trazer para Ele toda a paz, toda a tranquilidade que você precisa para, agindo na verdade, chegar um dia lá no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.